Olá, caríssimos, que a paz do Cristo Jesus seja presença em nossos corações. Estamos aqui retomando as nossas reflexões sobre o livro Horizontes da Mente, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Escolhemos hoje o capítulo 59, Não Ser Perseguido. Um tema de uma importância grande para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento dentro desta conduta, falar postura não, essa conduta nova nova é ótimo, viu, gente? De seguir os ensinamentos de Jesus. E a gente ri, porque nova a gente está falando de 2 milênios de ensinamento, 2 milênios de evangelho, de esclarecimento sobre a conduta, a educação moral do indivíduo, né? Então, buscando essa educação moral, essa necessidade de nos educarmos moralmente, essa necessidade de nos evangelizarmos, nós precisamos pautar a nossa conduta nos ensinamentos de Jesus. Então, como não ser perseguido? O tema, né? É não ser perseguido. Como não ser perseguido no mundo em que nós vivemos, neste momento? É assim que Miramês começa a nos falar. No clima da Terra, essa Terra, e aí a gente está falando com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós estamos falando da compreensão da Terra ser um mundo de provas e expiações, ou seja, da condição de desenvolvimento dos espíritos que aqui habitam ser esta, de aprendizado muito mais pautado no erro. A gente ainda prima pelo erro, pela maldade, vamos dizer assim, com cuidado de não ferir sensibilidades, mas falando da maldade no sentido de nós já conseguimos entender e distinguir o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Mas nós ainda atuamos de uma forma mais egoísta, né? Vamos dizer assim, ainda muito primitiva. Então, ainda muito instintiva, ainda muito impulsiva. E por isso, nós não só somos perseguidos, mas nós perseguimos também, porque nós nos impomos ainda. Então, é nesse sentido de achar que a nossa escolha é a melhor, que o nosso posicionamento é o ideal, é o correto, que aquilo que a gente acredita, né, é o melhor. Então, nós ainda primamos pelo egoísmo, e é exatamente o egoísmo, essa chaga, que Jesus nos convida a eliminar, que a doutrina nos prega a importância de reconhecer e dominar, porque a raiz de todos os vícios é a raiz, é a origem de todos os vícios, está exatamente nesse posicionamento de achar que o melhor é o que nós escolhemos. E invalidar, e esse é o grande X da questão da perseguição, de invalidar os conceitos do outro, as percepções do outro, as sensações do outro. Da mesma forma que nós agimos com o outro, a gente está falando de um hobby, a gente está falando de uma humanidade, nós também, o outro também age conosco. Então, se a proposta de Miramês é não sermos perseguidos, e ele não está falando aqui de nós não perseguirmos, de nós não sermos perseguidos. Como vigiar? Como agir para não sermos perseguidos? Aí a gente volta ao princípio, seguindo os ensinamentos de Jesus. Seguindo os ensinamentos de Jesus, isso é tão claro, porque são os ensinamentos de Jesus que nos traz as diretrizes da boa conduta. Vamos começar
já que a gente está falando de perseguição, com perdão. Perdoar. É imprescindível perdoar. Porque é o perdão que nos auxilia a construir uma ambiência de paz em nós e em torno de nós. Ah, que ótimo! Então isso evita que o outro nos persiga? Não. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Esta é a condição do nosso orbe. Então, se essa é a condição do nosso orbe, os seres que o habitam ainda estão numa condição de agir instintivamente, impulsivamente, egoisticamente. Então, para conseguir o que querem, podem passar por cima de nós. Mas esse entendimento de ser esta condição de desenvolvimento deste orbe, desta humanidade que aqui se encontra, é o desenvolvimento desta razão, ou da razão, que nos proporciona este entendimento que vai nos auxiliar a agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, perdoe. Neste caso, perdoe. Quantas vezes? Quantas vezes? Nós sabemos, essa é a pergunta de Pedro. Como qualquer um de nós faria, mas perdoei de novo, perdoei de novo. Quantas vezes eu vou perdoar? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias para que você consiga manter uma ambiência de paz em torno de si, dentro de si, que se exteriorize em torno de si e que te proteja das perseguições. E quando não, pelo menos te mantenha em paz. Numa condição em que o dano material, o dano físico, não provoque em você danos mais profundos. Porque você estará nessa ambiência de paz, você estará com a consciência tranquila. Você estará em paz. E é isso que evita essas perseguições. É interessante a gente falar de perdão, e aí eu vou fazer uma parte aqui, buscando lá no Evangelho. Porque a gente sempre busca nos ensinamentos de Jesus, quando nós pensamos em perdão, a gente sempre busca a pergunta de Pedro. Quantas vezes? Né? E é interessante, é importante, é imprescindível, eu diria, que a gente considere esse ensinamento de Jesus, para a gente entender que o perdão é um exercício, é uma atividade que precisa ser repetida inúmeras vezes para que a gente transforme num hábito, para que a gente, de fato, aprenda a perdoar, ou chegue num ponto como Jesus, em que a gente não precise nem perdoar, porque a gente não vai se sentir ofendido, perseguido, como é o caso, a gente vai olhar para o outro, a gente vai entender a condição do outro de imaturidade moral, e entender também que ele está passando por um processo, que ele vai avançar, que ele vai melhorar e que por isso nós não precisamos persegui-lo de volta. Entrar no mesmo processo ou manter a mesma conduta para nos justificarmos. Então, o exercício do perdão nos traz isso. Olha que coisa maravilhosa. Mas tem uma outra passagem que Jesus traz no ensinamento sobre o perdão, que a gente desconsidera muitas vezes, e é a que nos joga na linha da perseguição. O não perdoar e ser perseguido. É um mal pagador? Agora eu esqueci o título. Eu acho que é um mal pagador. Um senhor manda buscar o servo que lhe devia muito e cobra dele. Porque se ele não pagar, vai prendê-lo e aos céus, até ele pagar o último centavo. Aí o servo implora ao Senhor que o perdoe, porque
Ele vai pagar dentro das suas condições, à medida que ele for melhorando. Ok, Senhor, perdoa o servo. E o servo vai-se. Ao descer as escadarias, ou seja, ao descer, ao voltar para as suas condições normais, ele encontra com alguém, com um servo seu que lhe deve. Qual é a sua atitude? Cobrar. Qual é a atitude do servo? A mesma que ele teve com seu senhor. Implorar pelo perdão. Para que ele tivesse tempo para conseguir produzir, né, ou quitar o débito junto ao Senhor. O que ele faz? Não perdoa. Não perdoa. É aí a perseguição. Por isso que eu falei que é importante a gente entender a estrutura do perdão, o exercício do perdão, para que a gente crie essa ambiência de paz. Aí, em torno, sempre tem em torno de nós uma multidão de testemunhas. Outros servos que presenciaram ele ser perdoado na sua dívida. E aí perceberam que ele não foi capaz de fazer a mesma coisa, voltam ao Senhor, ao seu Senhor, e relatam: Senhor, manda buscá-lo imediatamente. E mau servidor. Se eu te perdoei, por que você não perdoou também? Então, se você não é capaz de perdoar, ou seja, se você não é capaz de aprender comigo a ser misericordioso, então você precisa ainda estar na condição de ser perseguido até você pagar o que deve. Olha, é tão interessante essa passagem, e ela me chama muita atenção, ela mexe muito comigo nesse sentido, porque esse clima de paz que Miramês nos convida a construir através do perdão. E aí, gente, vamos lá. A gente está usando o perdão aqui como esse exercício, mas a paciência, quantas vezes eu preciso ter paciência com o meu irmão? Até 7 vezes? Olha, a paciência nasce, brota do nada? Não, é preciso exercitar, é preciso fazer, é preciso repetir quantas vezes forem necessárias. Ser brando, explodo. A gente acabou de falar do nível instintivo em que nós nos encontramos. Então, vamos exercitar a brandura, a docilidade, a afabilidade, olha, a candura conosco mesmo e com o nosso próximo. E à medida que a gente for exercitando quantas vezes forem necessárias, hoje eu não tive paciência. Então vamos tentar de novo amanhã. Vamos tentar depois. Então as virtudes que são o tesouro dos céus, que nós precisamos conquistar, que aliás, que nós somos muito pobres e que a gente ainda não entendeu que é pobre. E o dia que a gente entender quão pobres de espíritos, quão pobres das virtudes divinas, do tesouro divino, da riqueza espiritual nós somos, o esforço que nós faremos para conquistá-las vai nos possibilitar esse enriquecimento divino, esse enriquecimento das características do homem de bem, do Filho de Deus, cumprindo os seus deveres de amar, de saber reconhecer que o outro ainda tem dificuldade de amar, de respeitar o outro nesta condição e de seguir aprendendo, criando em torno de si condições de aprendizado para si e para o próximo. Então a gente começa não só a sair dessa ambiência de ofender o outro, como de cobrar do outro, de sermos nós o perseguidor do outro. Porque o outro ainda não sabe fazer isso. Porque o outro não sabe agir direito. Porque o outro é isso, é aquilo, é aquilo. Que seja. O outro não é humilde, o outro é egoísta, o outro não é caridoso. É por aí.
o outro está no tempo dele, no aprendizado dele. Eu preciso estar centrado, consciente. Então, a chave é a consciência, é a tomada de consciência. Eu preciso estar consciente das minhas condições para que eu possa investir na conquista desta riqueza espiritual e, ao mesmo tempo, criando um clima, de uma ambiência, né, de paz em torno de mim, eu consegui auxiliar o meu irmão a avançar no mesmo propósito. Percebe? Aí Miramês nos chama atenção para uma virtude, que é uma arte interessante, que no livro Mistagogia, Miramês explicando para Lancelin qual é a questão da ansiedade, de querer melhorar, de fazer as coisas rápido, e da serenidade, ele diz que a serenidade é uma arte que precisa ser desenvolvida para que nos proteja da ansiedade. Olha que coisa maravilhosa. Então, é possível a gente sair desse afã, desse desespero de querer que as coisas mudem logo, se nós tivermos calma, serenidade, para fazer aquilo que nós dermos conta de fazer e entender que o outro está fazendo aquilo que ele dá conta de fazer. Que aí o grande chamado de Miramês para nós sairmos dessa linha de protegermos-nos da perseguição e não fazermos a mesma coisa, não estar criando esse ambiente em torno de nós, é a fala do Cristo. O não façais aos outros o que não quereis para vós. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Você quer ser perdoado? Vamos voltar lá ao mau servidor. Você quer ser perdoado? É bom ser perdoado? Então, por que você vai perseguir o outro? Por que você vai não perdoar o outro quando é tão bom ser perdoado? Quando você não gosta de ficar em dívida e de ser cobrado, de ser perseguido. Então não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de ser perseguido? Então Miramês vai nos chamar, vai bater muito na tecla do perdão, né? Como exercício, como conquista dessa paz, dessa tranquilidade, dessa ambiência de amor. Lembrando que é Jesus, né, que é o ponto básico da tranquilidade consciencial. Quando a gente traz essa referência maior, esse ensinamento maior de Jesus, quando a gente adentra nesse processo de autoeducação, de evangelização de si, quando nós tomamos consciência deste processo, fica muito mais sereno a nossa caminhada e muito mais suave o nosso entendimento em relação às condições em que o outro se encontra, mesmo que seja de perseguir-nos. E aí a gente se agarra ao perdão, para que a gente avance nesse entendimento. Então, lembranças, orientações de Miramês. Meu irmão, o Espírito é um soldado de Deus na criação divina. Dê os primeiros passos no campo da batalha interior, que 1000 mãos aparecer-te-ão como anjos vindos do paraíso. Então, nós nunca estamos sós. Se nós nos propomos a criar essa ambiência de paz, ela indubitavelmente se instaurará em torno de nós, porque nós temos auxílio para isso. Então é isso, que Jesus esteja conosco a nos iluminar, a nos conduzir nesse propósito de melhoria.
Beijos!